Bom dia para todos nós. Bom dia, Camila. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um momento do nosso encontro aqui de Divinópolis. Prazer grande de estar hoje aqui na presença de todos. Quem gosta de estudar o Antigo Testamento já deve ter tido a oportunidade de encontrar, na história que está apresentada no livro de Êxodo, do capítulo 5 até o capítulo 14, a saga da libertação do povo de Israel. Aquela história que nós bem conhecemos, que o povo estava escravo no Egito há 430 anos, quando Moisés aparece para promover a libertação do povo, subjugado pelo faraó. O faraó então determina que o povo não sairia, o povo era escravo do Egito, então evidentemente não fazia muito sentido que os escravos fossem libertados. Em função da negativa do faraó, começa uma sequência de pragas assim chamadas, as 10 pragas do Egito, em que o faraó experimenta o sofrimento sobre seu povo, e depois desse experimento o faraó diz que vai libertar o povo, e quando pensa-se que o faraó vai libertar, o faraó volta atrás, não vou libertar não, e o povo continua escravo. Acontecem mais pragas, o faraó diz, não, agora se parar a praga eu solto vocês, e novamente a praga é suspensa. O faraó diz que não vai mais libertar o povo, e a condição se perpetua, e ocorre durante esse fenômeno 10 pragas diferentes. E a última delas, Makat Bechorot, a morte dos primogênitos, identifica o golpe mais profundo no coração do faraó. Quando o faraó experimenta esse tipo de dor, ele diz, eu não suporto mais, e deixa que o povo seja liberto. O povo então sai do Egito, juntando o que tinha e andando pelo meio do deserto, em busca de uma outra oportunidade de vida, quando o faraó lá na frente se arrepende de ter libertado e volta para perseguir o povo que estava andando pelo deserto. Daí conta a narrativa bíblica que o povo estava marchando pelo meio do nada, tendo deserto à sua esquerda, deserto à sua direita, e na frente o mar. As alternativas eram muito poucas, né? Porque era deserto de um lado, deserto do outro, e simplesmente ali na frente o mar intransponível. O povo continua marchando, quando de repente uma poeira aparece no horizonte. O exército do faraó voltou para prender os hebreus de volta. O faraó havia se arrependido. Então o povo se desespera, porque agora a situação piorou, não era deserto à esquerda, deserto à direita, um mar à frente e o inimigo na retaguarda para me prender. Há um desespero dentro de Israel, naquele momento, há um pânico entre as pessoas, e nesse momento Moisés se retira e conta o texto bíblico que ele diz, Senhor, o que eu faço? O que eu digo ao povo? Porque nós estamos sem alternativa. Há deserto à esquerda, deserto à direita, e o mar à frente, e o exército do faraó na retaguarda.
o que eu digo ao povo. E a voz com a qual Moisés se comunicava diz para ele: diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que marche. Marche para onde, meu Deus? Marche na direção do mar, do intransponível. E quando o povo chega nas margens do mar, o faraó já se apontando para alcançar o povo, Moisés então, segundo o texto bíblico, bate o cajado, o mar se abre, o povo atravessa, e quando o exército do faraó entra, o mar se fecha e tudo ali é devorado pelas águas. Essa história não tem nada a ver com o que a gente tem para falar hoje. Tem nada a ver. Não teria nada a ver se a cabala judaica não nos trouxesse reflexões metafóricas sobre todas essas questões. Porque enquanto dentro do judaísmo nós podemos ter uma leitura literal do texto e nos aproximarmos da história pela história e simplesmente termos uma leitura rasa daquilo que o texto nos apresenta, é possível fazer uma leitura simbólica de todos os textos que compõem o conhecimento judaico, permitindo assim, Chiquinho, que a gente possa levantar o véu e enxergar as entranhas da história e o sentido mais profundo pelo qual essas informações nos foram oferecidas. E é exatamente quando nós nos debruçamos naquilo que os estudiosos do judaísmo no sentido simbólico, os chamados cabalistas, os que estudam a cabala, voltam para reinterpretar o mesmo texto e encontrar na narrativa que nos foi oferecida uma reflexão muito mais profunda do que aquilo que nós poderíamos encontrar. Narram os estudiosos da cabala que a história da escravização do povo no Egito é o símbolo da escravização do ego, em que a criatura está presa pelo faraó. Quem é o faraó simbolicamente dentro da leitura da cabala? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas imperfeições morais, que não cede, que não liberta, enquanto que o chamado povo hebreu, que é aquele que na leitura do texto está conectado ao divino, representaria aquilo que a psicologia chama de superconsciente, chama de self, chama de eu superior, chama de tantos nomes diferentes, mas seria esse eu divino que está dentro de nós. Ele está aprisionado pelas nossas imperfeições morais. As nossas imperfeições morais nos escravizam e não nos permitem promover o processo de libertação. E nós permanecemos 430 anos presos dentro de nós mesmos, sem experimentarmos a libertação do nosso próprio eu. E quando, dentro do nosso reino interior, do nosso Egito interior, o nosso eu superior tenta se libertar, tenta sair da escravização, o faraó oprime. Não vai sair, não vou permitir. Só que a negativa de libertação do faraó, Daniela, a tentativa de escravizar o povo, promove sofrimento no povo do faraó, que são as pragas. O que são as pragas no sentido simbólico da cabala? Os processos de adoecimento e dor que decorrem de nós não permitirmos que o nosso eu superior se liberte.
Então, quando a dor vem, nós dizemos: nossa, eu preciso mudar, não aguento mais. Eu vou mudar, eu preciso mudar, eu não posso ser como eu sou. Se essa dor passar, eu vou mudar. Aí a dor passa, o que é que a gente faz? Não muda, claro. Questão 911 do Livro dos Espíritos. Para quem esquecer o número, pode perguntar qual é o número da emergência nos Estados Unidos. Questão 911 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: que muitos de nós dizemos que queremos que as nossas vidas mudem, mas ficaríamos muito satisfeitos se elas permanecessem como são. Não é meio esquizofrênico o negócio? Eu digo: eu queria tanto mudar, eu queria tanta, mas se não mudar também tá bom. Deixa ficar como está, que tá bom. Porque eu vou ter que fazer muito esforço para deixar de ser o que eu sou. Eu vou ter que sofrer muito se eu tiver que fazer um processo de mudança. Então eu até digo que eu quero, mas na verdade eu não quero. Igual quando algumas pessoas dizem assim: eu acho lindo pessoas que têm assim essa energia, que você chega perto e aí você chora, aí você se emociona. Eu queria tanto ser assim também. Eu queria muito ter essa condição assim de ser um espírito que todo mundo se emocionasse quando me visse, mas eu não queria mudar, eu queria ficar como eu sou, e queria que a lei de Deus mudasse para que o jeito que eu sou se tornasse o certo. Não vai acontecer, não vai acontecer. A lei de Deus, conforme a questão 615 do Livro dos Espíritos, é eterna e imutável como o próprio Deus. É preciso que nós façamos o nosso processo de mudança, que nós experimentemos a transformação das nossas vidas, para que aconteça a libertação de nós próprios do jugo que o egoísmo, que o poder, que o orgulho exerce sobre nós e que não permite que nós experimentemos a felicidade. Às vezes a gente até quer perdoar alguém, às vezes nós queremos perdoar os outros e dizemos: queria muito perdoar fulano, sabe? Eu acho que seria bom se eu perdoasse. A gente recomeçava a vida melhor, tirava essa mágoa do meu peito. Mas quando eu penso que eu vou ter que perdoar aquele miserável que me fez tanta raiva, não, deixa ficar como está mesmo, deixa ficar com raiva mesmo, eu vou ficar cheio de caroço, cheio de problema de saúde, com todo tipo de coisa, urticária nervosa, herpes zoster, problema de doença autoimune, desequilíbrios na tireoide, gastrite, um monte de ite, mas eu não vou mudar. Esse é o nosso movimento de ida e vinda que o faraó faz. O faraó diz: eu vou mudar, mas aí o faraó retorna. Daí o faraó diz: agora não, com essa praga agora eu vou soltar, eu prometo. Então beleza, recolhe a praga, retira a condição de sofrimento. Daí a criatura volta a ser aprisionada novamente. Isso vai acontecer várias vezes, até que na última das vezes, na dor mais profunda que nos aconteceu, que mexeu a porção mais interna do nosso eu, o faraó enfim diz: eu não aguento mais, eu tenho que mudar, eu tenho que perdoar, eu tenho que rever a minha conduta, eu vou deixar esse vício, eu vou me reconciliar com alguém, eu vou fazer a mudança que eu preciso realizar. E solta, liberta o eu superior, liberta de nós o povo oprimido e escravizado, o self que estava preso.
Mas só que tem um problema. Depois que o self é liberto, o ego vai atrás e se arrepende de ter mudado. Desgraçado, está me humilhando, porque a pessoa se reconcilia, pede perdão, chora. E muitas vezes, nesse mecanismo de ir e vir que acontece, nós temos a circunstância na qual, tá tudo bem? Não vou forçar mais, prometo. Então, quando por algum motivo o faraó percebe que o povo saiu e ele se dá conta do que aquilo vai representar na vida dele para o futuro, ele manda o exército atrás. O exército tem que tomar de volta a posse e voltar a escravizar o ego, o eu, para que não se possa ter a libertação. E isso às vezes produz em nós conflitos, que é o momento de convulsão do povo diante das circunstâncias. Porque as circunstâncias, Pedro, são difíceis. É o deserto à esquerda, é o deserto à direita e o impossível à frente. E quando Moisés pergunta o que eu digo ao povo, a resposta que ele obtém é: diga ao povo de Israel que marche. Que nós não tenhamos indecisões diante do nosso momento de transformação. Que acreditemos que somos capazes sim de atravessar o deserto e de realizar o impossível, que é a travessia do mar. Quem poderia imaginar que o mar pudesse se abrir? Gente, isso aqui tudo é uma parábola, pelo amor de Deus. Não quero que ninguém ache que eu estou falando de maneira literal, que as águas se abriram e tal. Esqueçam a literalidade. Estamos falando de uma grande parábola. Então, quando o self chega ali naquele lugar, é preciso tirar a coragem para atravessar o mar. Que, entre aspas, o milagre se dê, que você faça a ruptura definitiva com o ego. Eu preciso desse movimento para que eu consiga me libertar, porque se eu não atravessar o Mar Vermelho, eu serei capturado por ele de novo, eu volto para o cativeiro. Muitos de nós fazemos este movimento de tentativa de saída, e quando chegamos diante de grandes desafios, nós voltamos. Temos anseios de mudança, vontade de realizar a transformação, mas algo dentro de nós, como que nos impede de dar o passo decisivo, de entrar, Mariana, no mar, acreditando que nós vamos chegar do outro lado, sem temor de que as águas nos cubram. Esse é o grande sentido metafórico que nós encontramos na travessia do Mar Vermelho, na leitura metafórica, cabalística que os estudiosos fazem da libertação do povo do Egito. E tem uma coisa muito curiosa: eles ficaram 430 anos. Por que não foram 429, né? Por que não foram 431? Porque porque a conta não é uma conta muito redonda, porque se fosse eu, diria que foi 400, que eu arredondava logo para baixo, ficou 400 anos, tá bom. Mas o texto diz: do dia que o povo de Israel saiu do Egito, contou-se 430 anos de escravidão. Aí, Ellen, o que a gente nota desses números? Não sei se vocês sabem, no hebraico não existem numerais. Nós temos letras e temos numerais. No hebraico só tem letras, não tem numerais. As letras fazem o papel de numerais. Lembram dos algarismos romanos? Os romanos também não têm numerais, eles só têm letras.
Só que quando eu olho para uma numeração romana, eu sei que aquilo não é uma palavra, porque L, X, I, V, M, D, aquilo não forma uma palavra. Então, claramente, em latim, eu sei quando é número e eu sei quando é letra. Isso não acontece no hebraico, porque todas as letras são números. E todos os números possuem uma letra que os representa. Isso significa dizer que quando eu leio um número, eu posso ler este número como uma palavra, ou quando eu encontro uma palavra, eu posso lê-la como um número. Segundo os cabalistas, 430 é a numeração, se eu fosse somar as letras, do verbo ler. Ler, em hebraico, forma 430. Ler é o verbo que Deus teria dito para Abraão quando ele sai da Caldeia. Ele diz: ler, sai da tua terra, dos teus pais, e vai. Ler. Com uma curiosidade, quando Deus diz para Abraão: vai da terra dos teus pais para a Caldeia, para a Canaã, sai da Caldeia para Canaã, ele usa a expressão Lech Lechá, que significa vai para dentro de ti. Mergulha no teu próprio eu. A Canaã, na verdade, não é uma terra física, é um espaço interior de libertação que existe no íntimo de cada um de nós. Quando Abraão ouve a frase Lech Lechá, vai para dentro, significa vai para dentro de ti, liberta-te, sai da terra onde tu estás e vai para um mundo interior onde existe a libertação da criatura. E este sentido mais exato nós vamos encontrar no próprio Evangelho de Jesus, quando ele comenta das parábolas do reino, que diz: o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, o mecanismo de libertação, seja a saída de Abraão da Caldeia, seja a libertação do povo do Egito, todos convergem ao mesmo pensamento: a necessidade de que nós consigamos vencer a nossa pequenez, para sairmos da terra viciada, onde o faraó reina, a terra onde reina o ego, e atravessarmos o mar vermelho, que é a mudança efetiva, para inaugurarmos uma nova fase nas nossas vidas. Este é o sentido que nós encontramos daquilo que o judaísmo e a própria cabala nos apresenta. Mas e o espiritismo, hein? O que ele fala a respeito disso? Qual é o sentido que a doutrina espírita nos oferece sobre essas questões? Nós vamos perceber que na leitura que a doutrina espírita nos confere sobre esse mesmo assunto, há uma similaridade muito grande com esses contextos que a cabala nos entrega. Porque quando nós visitamos a série psicológica de Joana de Ângeles, que analisa o processo de crescimento e de desenvolvimento das criaturas, Joana de Ângeles vai nos dizer, Ana Mírtia, vai nos dizer que, na verdade, antes de nós chegarmos na fase hominal, nós vivemos uma fase animal, um longo período ancestral de animalidade. E nesse período de ancestralidade, de animalidade que nós vivemos, nós tivemos que desenvolver determinados atributos importantíssimos para a evolução, chamados instinto. Se eu não desenvolver o meu instinto, eu vou morrer, o meu predador vai me comer, eu não vou saber procurar alimento. Eu tenho que desenvolver o meu instinto, morder, usar a garra, me esconder, fugir para um buraco. Eu tenho que ter uma estratégia de sobrevivência que o período animal me dá.
a nossa ancestralidade, nós viemos do ramo dos primatas, a nossa ancestralidade era viver em grupo e se defender com pedra, com pau, com mordida. Se alguém invadisse o nosso território, era assim que a gente reagia. E enquanto estávamos na condição animal, os mentores diziam: que maravilha, hein? Está desenvolvendo muito bem, ó. O instinto está ótimo, está mordendo bem, está sabendo bem se defender. Pegou um pedaço de pau que era mais duro, que ele pegou esse aqui que era meio quebradiço, ele jogou fora, pegou um outro que era de madeira de lei, só para dar na cabeça do seu agressor. Está ótimo ele, hein? Está um espetáculo. Por quê? Porque no período animal, nós somos dominados pelos instintos. E isso é virtude, porque indica evolução dentro da animalidade. Quando nós atravessamos a fronteira da animalidade para a chamada hominialidade, ou seja, alcançamos o gênero humano, quando nós chegamos nesse estágio evolutivo, é hora de nós aprendermos coisas que a gente ainda não sabia, ou seja, o instinto que nos ajudou até aqui, agora ele pode ser um embaraço para nós. Não que a gente vá abandonar o instinto, nós vamos cobrir o instinto com uma nova camada, que é a camada da razão. Quando eu era animal, que tinha um pedaço de carne, eu pegava aquele pedaço de carne, corria, me escondia numa árvore e ia comer sozinho, porque eu tinha que sobreviver. Muito bem, parabéns, animal, sobe na árvore e come sozinho. Quando eu me torno homem, eu trago essa experiência de comer escondido, de puxar só para mim. Isso faz parte da nossa herança, mas eu vou descobrir que isto não me fará mais feliz, que eu preciso desenvolver outros conhecimentos que o instinto não me dava. Então, até aqui, o instinto regeu as nossas personalidades. Desse passo para frente, nós temos que dominar a nossa personalidade através da razão. O instinto está lá, mas eu preciso agora uma nova camada para vencer esses processos. Quando a gente lança um foguete, não sei se vocês já viram, o foguete tem vários estágios. Tem um estágio, outro estágio. Esses estágios iniciais só tem combustível para tirar a gente da atmosfera. Quando chega lá em cima que o combustível acaba, ele não nos interessa mais, porque ele já fez o papel que tinha que fazer. E é assim que o instinto vai se desenvolvendo. A gente vai até um ponto, ele não nos ajuda. Depois que você já venceu aquilo, ele não é mais quem nos governa. Quem nos governa é a razão. E todas as vezes que no período hominal, como os homens que somos, nós voltamos a nos comportar como animais, Joana de Ângeles diz que isso é um comportamento atávico. O que é um atavismo, Dona Ellen Menezes? Um atavismo é, na verdade, um comportamento viciado que eu tenho lá atrás e que eu estou vivendo ele como ser humano, que já não é mais necessário. Nós temos que vencer essa etapa. Então nós vivemos um período em que a gente está tentando vencer o instinto e encontrar uma nova verdade, mas há um período de muita confusão aqui, porque ora o instinto comanda, ora a razão comanda, e há um período de conflito em que as nossas emoções ficam muito perturbadas. Por quê? Porque eu tenho arroubos de virtude, mas o instinto me puxa para trás. Então, da saída do instinto até nós chegarmos num estágio mais avançado, nós passamos por um período de muito conflito emocional, até que a gente supere esses conflitos. Durante esse período de grandes conflitos, os nossos atavismos precisam ser vencidos. Nós temos que vencer os atavismos. E como é que a gente vence atavismo? Eu não quero desestimular ninguém com o que eu vou dizer, mas como que a gente vence atavismo? Da mesma forma que a gente construiu os instintos. Como foi que nós construímos os instintos? Pela repetição.
repetiu até aprender. Agora precisa se libertar do instinto. Como vai libertar? Repetindo até aprender. Então a repetição vai promover a libertação progressiva do espírito desse mecanismo de aprisionamento. É como se fosse aquela hora em que o self, preso pelo faraó, começa a fazer o seu processo de libertação. Então o faraó diz que vai libertar, mas prende de volta. É esse período de conflito, até que a gente atravesse o Mar Vermelho. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem intitulada A Lei do Amor, assinada por Lázaro. Nessa mensagem sobre a Lei do Amor, Lázaro diz: no início nós tínhamos apenas instintos. Depois, mais avançados, temos emoções. E depois, sentimentos. Somos instinto no mundo primitivo. Somos emoções no mundo de provas e expiações. E somos sentimentos no mundo de regeneração. Importante observar que a saída desse estado perturbador e aprisionador que nós vivemos vai ser vencido pela experiência. Eu irei experimentar quantas vezes forem necessárias, Silvinho. Quantas vezes, se for preciso 10, preciso 1000. Quem dá o ritmo do processo de libertação das almas somos nós mesmos. Então, todos nós temos um encontro marcado com a felicidade, isto é fato. Todos nós atravessaremos o nosso Mar Vermelho. Todos nós conseguiremos ter aquela coragem de entrar no mar. E quando o Senhor disser, diga ao povo de Israel que marche, eu marcho, mesmo não tendo a perspectiva do que vai acontecer no amanhã, mas a confiança diante daquilo que me aguarda. Então, este processo de libertação, ele vai acontecer para cada um de nós, não ao mesmo tempo, porque cada um de nós é um mundo individual onde o faraó reina. Cada um de nós tem dentro de si o seu eu aprisionado pelo ego. Nós vivemos um processo de escravização até que se complete para nós os nossos 430 anos e que nós ouçamos a voz dizer: Lech Lechá, Lech, vai, avança, caminha, diga ao povo de Israel que marche, que a gente siga, que a gente não tenha temor. É este mecanismo que vai lentamente promovendo a transformação do eu e permitindo com que os conflitos existenciais que existem dentro de nós sejam vencidos. O que resulta de tudo isso? Resulta que da reflexão desses pensamentos nós temos que aprender a respeitar as nossas próprias dificuldades de caminhar. Eu não posso entrar num processo neurótico de dizer, eu tenho que sair desta vida perfeito. Observemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando Allan Kardec se refere às características dos espíritas, ele diz, aquele que se esforça. Não diz aquele que tem, mas é quem está se esforçando, é quem está lutando, quem não desistiu de si mesmo, quem não se condenou à escravização e está jogado dizendo, eu sou escravo mesmo e eu vou ficar como escravo. Eu preciso encontrar o mecanismo de libertação da minha escravidão. Se eu sou conformado com as minhas imperfeições e digo, consigo não, não vou nunca conseguir isso não, fico assim mesmo, então eu vivo na escravidão, eu vivo subjugado, eu vivo oprimido, mas eu não me movimento para me libertar. A Cabala diz uma coisa muito interessante sobre a escravidão. Ela diz que o escravo não é senhor de si mesmo, porque o escravo não se governa. Ele diz, eu fui ali porque o meu senhor me mandou, eu voltei de lá porque o meu senhor me disse para voltar, mas ele mesmo não tem vontade.
Na tradução que a Cabala faz, é como se nós disséssemos: eu fiz isso porque a minha mãe fez, porque meu marido fez, porque meu filho... Tem gente que culpa até a sogra pelas coisas que acontecem na vida dele. Você imagina. Então você tem sempre uma tentativa, quando é escravo, de responsabilizar o outro. O escravo nunca é responsável pelo que lhe acontece. Se eu quero saber se eu já estou livre ou ainda estou aprisionado, analise como que você analisa as suas próprias dores. Enquanto você transfere para outrem a responsabilidade por aquilo que lhe acontece, Fabiano, enquanto você está transferindo para os outros a responsabilidade do que acontece com você, você é escravo. Você ainda não se libertou, você ainda não promoveu a sua libertação espiritual. Somente quando eu descubro, eu sou o responsável pela minha vida. Somente quando eu, analisando a minha própria história, digo: o que acontece comigo é porque eu permito que assim seja. Sou eu que determino na minha história esta leitura para a minha própria condição espiritual. Então, nós vamos ter as experiências que a gente precise. Precisamos ter paciência conosco e, ao mesmo tempo, desejo de mudança. São dois mecanismos: o mecanismo que nos impulsiona a nunca desistir de nós, e o mecanismo de dizer: eu estou fazendo o que eu posso, então eu aceito as imperfeições que eu tenho, eu reconheço as fragilidades que eu possuo, eu não posso tentar mascarar e me libertar sem verdadeiramente não ter sido conseguido, porque eu posso mentir para mim mesmo. Então o povo de Israel luta dentro da história para tentar a libertação até que o faraó liberte. É a aceitação da nossa pequenez diante dos desafios que a vida tem. A vida vai nos convocar a isso. E uma das coisas mais bonitas que a gente tem dentro da perspectiva que a doutrina espírita nos oferece é entendermos que, ao mesmo tempo que temos um encontro marcado com a felicidade, nós temos que aprender a reconhecer quem nós somos. No momento que eu estou, eu ainda não dou conta disso, mas eu já dou conta daquilo. Eu estou o tempo todo tentando me libertar do faraó. Eu estou sempre lutando para a minha libertação. Eu não desisto de me libertar, mas eu não fujo se o faraó não for vencido. Então é preciso que a gente faça esta aceitação da nossa pequenez para que o período do instinto seja vencido, o período do atavismo, aonde nós temos os nossos conflitos, seja vencido, as nossas emoções sejam vencidas e nós inauguremos em nós o período seguinte, que é o período dos sentimentos. A doutrina espírita nos fala que o período que se seguirá ao período das emoções desencontradas é o período dos sentimentos superiores, que se assemelha muito com as características de um mundo de regeneração. O mundo de regeneração, que a doutrina espírita nos aponta, ainda não é um mundo superior, mas ele é fantástico, porque no mundo de regeneração é onde nós iremos nos regenerar. Ele não é mundo de regenerados, ele é mundo de regeneração. Lá que eu me regenero, é lá que eu faço o encontro com o meu eu profundo. É lá que eu consigo entender o sentido mais exato das coisas. É quando eu vou descobrir o propósito e iniciar verdadeiramente a minha marcha na direção da felicidade. O mundo de regeneração da doutrina espírita, ele faz um paralelo com o final do Apocalipse, em que haverá uma terra nova, um mundo novo, um ambiente novo para todos nós. E conta a literatura cristã que nesse mundo novo do final do Apocalipse, Jesus vai voltar, né? Vai ter a segunda vinda do Cristo. E o Espiritismo nos fala que a segunda vinda do Cristo não é em pessoa. A segunda vinda do Cristo é no coração dos homens.
A segunda vinda do Cristo é a volta da sua ideologia para habitar conosco. Isto significa dizer que o período da regeneração é o período no qual nós teremos uma presença mais próxima com o Cristo. O Cristo habitará, não digo no mundo em si, mas em nós. É o nosso encontro com o nosso Cristo interior, com as virtudes excepcionais que são aguardadas por todos nós, na medida em que nós vencemos a nossa pequenez. Libertarmos-nos, portanto, desse mecanismo, existe uma imensa sabedoria, a sabedoria de dizer que eu não posso desistir de mim mesmo e que lutarei para a minha libertação até que eu assim consiga, sem temor, marchando pelo deserto, sem medo, que eu faça desta forma, mas ao mesmo tempo, sem a crença de que eu serei imediatamente perfeito, porque para a tentativa da libertação, 10 pragas aconteceram, 10 etapas até que a maturação chegasse. Não queiramos, portanto, nos neurotizar, querendo ser perfeitos desde agora, mas aprendamos a fazer as pazes com o nosso lado sombra e lutar sem temor. E quando chegar o nosso momento de conflito, as nossas horas que a gente achar que não terá condição de vencer, ouçamos o nosso Cristo interior dizendo para nós: diga ao povo de Israel que marchemos sem temor e com a certeza de um amanhã venturoso para todos nós.